graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está fazendo a leitura da Bíblia em capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Amém? Amém, irmãos? A paz. Irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis. A caminhada nossa tem sido muito dura. E esse é o tema da nossa meditação hoje. Uma difícil caminhada. Sim, nosso caminho tem sido difícil. Jesus Cristo, ao ser interpelado por um intérprete da lei acerca do grande mandamento, Jesus conta esta parábola, a famosa parábola do bom samaritano. Jesus fala que havia alguém que no caminho de Jerusalém para Jericó foi assaltado, ferido e ficou semi-morto. Passaram alguns religiosos e não o socorreram, até que um samaritano o socorreu e o salvou da morte. Por que queremos destacar esse caminho perigoso? O caminho daquele homem era um caminho perigoso. A sua caminhada foi difícil. E nós podemos observar alguns detalhes dessa caminhada. Primeira coisa que nós gostaríamos de destacar, que a difícil caminhada, ela muitas vezes nos leva à depressão. Sim, nós estamos passando por esses momentos de adversidades e muitas pessoas têm caído em depressão ou podem cair em depressão. Isso é uma realidade. Talvez você esteja enfrentando uma depressão ou antes até mesmo já estava com esse mal em sua vida. Você deve estar pensando, mas onde está a depressão aqui? Eu vou explicar. O que é depressão? Nós podemos ver que essa palavra designa 3 situações. A primeira delas, depressão, é uma doença psicossomática. É um mal, é uma enfermidade, é um mal clínico. Mas também depressão pode significar uma grave crise econômica. Lembramos de uma das maiores, que foi a crise de 29. E hoje, as pessoas estão dizendo que o mundo cairá numa depressão financeira, como na crise de 1929. Mas depressão é um acidente geográfico. No mapa, vemos ali as depressões, quando uma terra está abaixo do nível do mar. Você deve estar pensando, mas o que tem isso a ver, pastor? Jesus Cristo, ele não vai citar um caminho qualquer na parábola, mas ele vai propositalmente falar de um certo caminho. O caminho de Jerusalém para Jericó. Diz que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém ficava quase 800 metros acima do nível do mar. 27 quilômetros depois, havia Jericó, que ficava quase 300 metros abaixo do nível do mar, nas margens do Mar Morto, próximo do Mar Morto. Então, Jericó ficava numa depressão. Imagine só aquele homem em sua trajetória. Ele estava descendo ladeira abaixo. Aquele caminho era um caminho muito perigoso, provavelmente o mais perigoso da região.
Alguns comentaristas até dizem que aquele caminho era o vale da sombra da morte, citado por Davi no Salmo 23. Era um caminho perigoso, porque era um caminho que levava à depressão. Sim, esse é o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar. Quando passamos por uma situação de extrema adversidade, podemos sim cair em depressão. Segunda coisa que nós vamos observar é que esse caminho pode nos ferir e alguém pode tentar nos destruir. Nós observamos aqui, quando aquele homem tomou o caminho, o que aconteceu com ele? Vieram os malfeitores, o roubaram, o feriram e o deixaram à beira do caminho semi-morto. Nós observamos que é na adversidade que também o adversário, o inimigo, atua muitas vezes nas vidas das pessoas. Na vida daqueles que não têm Cristo e também na vida daqueles que têm Cristo. Interessante nós observarmos que todos nós passamos por adversidades, o cristão e o não cristão. A situação que nós estamos vivendo no presente atinge a todos. E a depressão também é um mal que leva a muitos à ruína. Não apenas incrédulos, mas também cristãos. A depressão pode atingir o cristão. Nós vemos que o profeta Elias sofreu com uma depressão. Não é porque você é crente que você não vai estar sujeito à depressão. A depressão, ela não é de Deus, mas também não é do diabo. É uma enfermidade humana, a qual todos nós estamos sujeitos. Às vezes as pessoas não precisam passar por adversidades, mas elas caem em depressão sem uma explicação. Mas às vezes elas são tomadas pela depressão por uma situação adversa. E muitas vezes, apesar de não ser uma enfermidade do diabo, o inimigo muitas vezes se aproveita da situação. Não apenas daquela pessoa que cai em depressão, mas também de outras situações. Sim, quando nós tomamos um caminho de adversidade, o inimigo trabalha. E o inimigo, ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função do inimigo. Não deixe o inimigo tomar conta da sua vida. Mas, muitas vezes, não apenas o inimigo, o diabo, mas muitas pessoas também podem nos ferir, podem nos roubar, podem tirar de nós muitas coisas. Como essa adversidade que nós estamos vivendo, tem nos tirado o sono, tem nos tirado o ganho, muitas vezes o emprego. Sim, nós estamos numa vida e a vida é cheia de perigos, cheia de adversidades. Como aquele caminho. E às vezes você está passando por esse momento de adversidade. Não sei se você caiu em depressão, não sei se você não está sofrendo com o problema da depressão, mas tem alguma coisa que tem te assolado. Porque o caminho é um caminho de adversidade. Mas o que nós podemos ainda observar nesse próprio texto, nessa parábola do Senhor Jesus, é que muitas vezes no caminho perigoso, no caminho de adversidade, nós muitas vezes enfrentamos a indiferença de alguns. Você já teve essa decepção? A mesma que teve aquele homem. Observe bem, ele ficou ali à beira do caminho, ferido, semi-morto, e de repente passa um sacerdote. E o sacerdote passa de largo. Olha para ele, não sei se ele estava atrasado para o sacrifício, eu sei que ele não o socorre. O mesmo faz o levita, responsável lá pelos louvores do templo, ou pelo serviço do templo. Era também um religioso, passa de largo e não o socorre. É possível que aquele homem tenha olhado para eles antes deles passarem. Lá vem o sacerdote, ele vai me ajudar. Lá vem o levita, o sacerdote não me ajudou, mas o levita vai me ajudar.
e ninguém o ajudou. Às vezes você sofre com essa situação, a indiferença das pessoas e até mesmo a crítica das pessoas. Quantas pessoas, até mesmo religiosas, falam para você: ah, você está em depressão, é por causa do teu pecado, é por causa do diabo, você está endemoniada. Quantas pessoas que falam para você que às vezes está passando por um período de desemprego, um período de enfermidade, um período de adversidade, está ferido, maltratado, à beira do caminho. Quanta gente vai falar: ele fez isso porque está pagando. Não é assim. Muitas vezes as pessoas fazem isso, nos julgam pela nossa situação adversa. Mas muitas vezes o pior é a indiferença de muitos. Interessante que o escritor argentino Luiz Borges, ele vai falar que o oposto do amor não é o ódio, e sim a indiferença. Sim, a indiferença de alguns, principalmente aquelas pessoas em quem nós esperávamos, um pastor ou até mesmo um candidato que você votou para algum cargo, ou alguém que se julga seu amigo, mas na hora é indiferente a sua situação quando você mais precisa. Nos caminhos perigosos, muitas vezes nós sofremos com a indiferença. Mas é no caminho perigoso é que nós vamos ter a oportunidade de conhecer o verdadeiro amor. Por que Jesus Cristo conta essa parábola? Para ensinar ao escriba o verdadeiro amor. Quando é que nós conhecemos o verdadeiro amor? É no período de adversidade. É no período difícil. É na caminhada perigosa. É no caminho estreito é que nós conhecemos o amor. O amor de Deus. O amor ao próximo. E foi naquela dura caminhada que aquele homem conheceu o verdadeiro amor. De acordo com a parábola. Irmão, você pode estar numa caminhada muito difícil. Você pode estar enfrentando um vale de sombra da morte, não apenas por esse mal que está assolando a todos, mas por outro até. Mesmo que você tenha enfrentado os malfeitores, mesmo que você esteja enfrentando a depressão, mesmo que você esteja diante de pessoas indiferentes, há alguém que te ama. E você tem a oportunidade de conhecer o amor de Deus que excede a todo entendimento. Aquele homem, o samaritano, demonstrou um grande amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Ao ser solidário àquele que estava à beira do caminho. Você pode estar à beira do caminho, mas eu tenho certeza que Jesus te ama. Assim como me ama. E Ele tem um plano para a sua vida. Você tem a oportunidade de conhecer aquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Jesus te amou. Ele não ficou indiferente à tua dor. Ele não fica indiferente ao teu sofrimento. Ele foi lá na cruz e pagou o preço dos nossos pecados para nos livrar da condenação eterna e do juízo final. E dessa forma, Ele estará sempre presente, porque ninguém tem maior amor do que esse de dar a sua vida para os seus próprios amigos. Sim, Jesus fez isso. E muitas vezes, no momento da depressão, no momento da indiferença, no momento da adversidade, quando somos maltratados, feridos e roubados, é que nós atentamos para o grande amor de Deus para conosco. É no caminho perigoso que nós conhecemos o verdadeiro amor. É no caminho perigoso, é no caminho de adversidade, é que nós vamos receber a ajuda de quem menos esperamos. É interessante a gente observar. De quem aquele homem esperava ajuda? O sacerdote, o levita, afinal eram religiosos. E eles foram indiferentes. De quem aquele homem menos esperava ajuda? Do samaritano. Os samaritanos eram considerados cidadãos de segunda categoria. Os judeus não se davam com os samaritanos. E muitas vezes zombavam dos próprios samaritanos. Mas foi o samaritano que o ajudou.
Foi o samaritano que estendeu a ele a mão e que o socorreu. Por isso, é no caminho perigoso, no caminho de adversidade, é que nós aprendemos que não devemos fazer acepção de pessoas, não devemos ter orgulho, porque muitas vezes é aquele que nós menos damos valor é que vai nos ajudar. É aquele que Deus usa como verdadeiros anjos para nos socorrer. Por isso, você não deve desprezar as pessoas, porque elas podem te ajudar no momento difícil. É o que nós estamos vendo nesse momento de adversidade. É no momento de adversidade é que nós nos unimos. As pessoas de bem se unem para fazer o bem, para ajudar os outros que estão precisando muito mais do que nós ajudar em todos os sentidos. E nós precisamos, como cristãos, sermos como aquele samaritano. Devemos ajudar sempre aqueles que estão deprimidos, angustiados na beira do caminho e assaltados pelo inimigo, mostrando a eles o verdadeiro amor, o amor a Deus e o amor ao próximo, que é o que estava em questão na parábola. Sim, é no caminho perigoso é que receberemos a cura através do óleo. Observe bem que aquele homem que estava na beira do caminho, ele foi socorrido pelo samaritano. E o samaritano cura as suas feridas, deitando vinho e óleo sobre as suas feridas. Nós podemos estar feridos ao passarmos por esse caminho adverso. O inimigo muitas vezes nos açoita, nos assola, nos rouba, nos deixa à beira do caminho, semi-mortos. Mas nós temos um óleo que cura, um óleo que restaura. E esse óleo é o óleo do Espírito Santo. O próprio salmista vai dizer, depois dele narrar que nós, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola. Ele vai também dizer, unges a minha cabeça com óleo. A unção do Espírito Santo, ela está presente nas nossas vidas. O Espírito Santo nos está derramando sobre nós o seu óleo que cura, o seu óleo que restaura, o seu óleo que levanta, o seu óleo que dá poder. Sim, o poder do Espírito, a unção do Espírito é visualizada e ilustrada no óleo. Sim, Deus está conosco. Podemos passar pelo caminho perigoso, pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor vai nos dar a sua unção. Vai derramar sobre nós o óleo do Espírito para nos curar de todo o mal, toda depressão, toda adversidade. E finalmente, no caminho perigoso, você vai ver que alguém não vai medir esforços para curar e restaurar você. É o que nós vemos na figura do bom samaritano. Quando o bom samaritano olha para aquele homem maltratado, ferido e roubado, na beira do caminho, ele pega o seu óleo, pega o seu vinho para curar as suas feridas. Mas não faz apenas isso. Pega aquele homem ferido, põe no seu animal e o leva até a estalagem. Termina o processo de cura. No dia seguinte, ele vai até o dono da estalagem, deposita ali nos cofres do proprietário da estalagem 2 denários, dizendo: termine de cuidar dele. Quando eu voltar, se você gastou algo mais, eu vou te reembolsar. Mas cuide dele até ele ficar completamente restabelecido. Aqui nós vemos a figura de Jesus Cristo, aquele que nos amou incondicionalmente. Ele não mediu esforços. Pelo contrário, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados. O castigo que estava sobre ele tem como fruto a paz.
Jesus Cristo é o único capaz de nos curar completamente, de restaurar todas as nossas feridas, de curar todos os nossos males. Por isso, essa palavra é para você que está passando por esse caminho tão perigoso, tão adverso, que tem te levado muitas vezes à depressão em todos os sentidos. Você se sente ferido, maltratado e até roubado. Você enfrenta a indiferença das pessoas, mas tenha uma certeza, Jesus está com você. Jesus quer derramar o óleo do Espírito Santo sobre você. Jesus quer te curar e Ele não mede esforços para fazer isso. E Ele até pode usar uma pessoa que você menos espera para te ajudar. Que Deus te abençoe e que você possa vencer esse caminho tão perigoso. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.